Bom dia, pessoal. Estamos aí para a edição do primeiro Papo Imobiliário. Hoje aqui com a presença dos nossos amigos Antônio dos Anjos, corretor de imóveis, e de Carlos Oliveira, do DF Imóveis, grande amigo de longa data aí já. E queremos trazer hoje as perspectivas aí para o mercado, né? Todas as novidades de tecnologia que tem para ajudar os corretores, as imobiliárias a atingir o bom êxito, né? Dado todas as dificuldades que o mercado tem nos demonstrado. Primeiramente aqui, apresentar o meu parceiro, amigo, Antônio dos Anjos, né? Corretor de imóveis. Maravilha, e aí, Paulo. Antônio? Maravilha, eu estou feliz de estar aqui com vocês amanhã. E o nosso amigo de casa aí, nos conhecemos há 15 anos, né? Justamente quando você iniciou naquele outro portal, né? Isso. E não tinha uma grata satisfação de ter ele como parceiro, como amigo, né? E Ed Carlos, fala aí sobre a sua trajetória, por favor. Ótimo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, né? A minha experiência com o mercado imobiliário veio desde 2008, né? Naquela ocasião, fechamos um plano de anúncios, né? Bacana, e logo você começou a despontar aí na internet. Então, assim, de lá para cá, tive algumas experiências em portais imobiliários. Primeiro nesse portal que você mencionou, depois eu fui para o Grupo Zap, fiquei lá cerca de 1 ano. Depois do Grupo Zap, eu montei um portal imobiliário na UNB, com alguns cientistas de dados, um portal chamado UbiPlaces. E voltei a ter parceria com Marcelo e Augusto Abdala, que são os criadores do primeiro portal, e hoje são os criadores, né, e gestores do portal DF Imóveis, que graças ao bom Deus, é o líder de mercado aqui em Brasília. Então, ao longo desses 15 anos, eu acumulei algumas experiências e estou aqui, né, no mercado, atendendo bastante clientes, promovendo o portal e auxiliando o corretor de imóveis e imobiliárias a se posicionarem na internet. Não só através do portal imobiliário, como algumas oportunidades de bate-papo, né, e algumas consultorias que a gente dá aí para esse mercado. Tá certo. E quais são as perspectivas na visão do portal e na sua visão como profissional para esse biênio de 2024 e 2025, né? Porque a gente tem notado que a oferta está muito maior do que a demanda, né? E esse é um problema que a gente tem enfrentado, né, Antônio? Inclusive, você pode falar sobre isso aí para dar continuidade à fala dele? Tranquilo. Ele falou ali, inclusive, Paulo, você está falando aí das perspectivas, né? A gente tem visto o mercado... desculpa, deixa eu chegar aqui mais perto do microfone. A gente tem visto o seguinte, as perspectivas para esse ano, né, de 2024. Primeiro, a gente tem que fazer uma análise, um overview do mercado imobiliário em Brasília. Eu acho importante a gente ver isso. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o desempenho do mercado imobiliário nas principais capitais. A gente viu, por exemplo, Goiânia em 2022 e 2023, teve ali cerca de 20%, 21% de valorização dos imóveis, né? A gente pega Santa Catarina ali também na faixa de 21%. Entre as 20 maiores cidades, ou seja, as 20 cidades, capitais que tiveram a maior valorização no ramo imobiliário, Brasília é a 16ª. Então, Brasília, o ano passado, ficou na faixa aí de 1,23. Então, o mercado de Brasília, vamos dizer assim, ele é gigante, porém, nós temos um contexto que os imóveis não têm conseguido uma grande valorização. Tem alguns fatores que eu vejo que influencia isso, que é a questão da quantidade de condomínios que nós temos, a oferta de imóveis em condomínios irregulares em Brasília, fazendo com que o preço dos imóveis se mantenha praticamente estático nesse período, né? Agora, independente disso, eu digo que o corretor ele pode ter um resultado superior, exatamente vai depender da estratégia, da forma de trabalhar. E eu estou falando disso porque eu comecei assim novo no segmento de imóveis, antigo de venda, mas novo no segmento imobiliário, né? E consegui um resultado financeiro até um pouco fora da curva, prazo aí de, vamos supor, 3 meses, em torno de 100 mil de comissões. Eu acho que é um resultado assim razoável dentro do mercado. E eu quero, inclusive, aproveitando esse tema e falar com o Ed Carlos, né? Ele, com toda a expertise que ele tem em portais, quais dicas e quais
caminhos que ele poderia apontar para quem está iniciando, assim, ter um resultado melhor, assim, com toda a sua expertise aí, o Ed Carlos. Fala aí pra gente. Certo. Números atualizados da Fundação Getúlio Vargas diz que cerca de 8 milhões de famílias no Brasil estão carentes de imóveis. Então, assim, nós temos aí, você falou sobre biênio, então, assim, nos próximos 2 anos, existe essa demanda, que é uma demanda grande. Então, assim, para quem está entrando, principalmente no mercado imobiliário, é importante estar bem posicionado, porque hoje a internet é o principal veículo pelo qual as pessoas estão pesquisando imóveis. É muito cômodo hoje, através do smartphone, né, do seu computador, em casa, você começa uma pesquisa. As pessoas geralmente usam o quê? O Google como principal buscador, né, da internet, e lá ela começa a fazer a pesquisa, coloca a tipologia do imóvel, o bairro onde ele quer morar, e aí ele começa a navegar. Então, assim, a jornada de compra daquela pessoa começa pelo Google, faz as pesquisas. Então é importante o corretor de imóveis estar muito bem posicionado na internet, porque hoje, né, prioritariamente, a pessoa vai ali rapidamente no smartphone, inclusive dados estatísticos do portal que eu represento, que é o DF Imóveis. Hoje, mais de 60% das pessoas estão vindo para o portal através do smartphone. Então, assim, o corretor precisa estar bem posicionado. Uma vez que as pessoas estão fazendo a pesquisa no Google, aí ele vai ver ali que os portais imobiliários são o principal veículo, né, a principal mídia, onde o navegador, né, o usuário, né, o futuro cliente, vai navegar nos portais imobiliários. Por quê? A quantidade de investimento que esses portais fazem na internet para estar bem posicionados, ela é maior, infinitamente maior, do que de um corretor e uma imobiliária. Então, com isso, a pessoa vai navegar no portal, até porque lá ele vai ter maior quantidade de ofertas. E o corretor, principalmente o corretor que está se iniciando nessa jornada, né, de ser um profissional da área de corretagem, é importante estar muito bem posicionado em um portal imobiliário. Aqui no Distrito Federal, o portal DF Imóveis é líder de mercado, com mais de 5 milhões de imóveis vistos todo mês. Então, estar em um portal imobiliário é importante. Uma vez que está no portal imobiliário, e aí se faz necessário o quê? Ele ter um bom posicionamento como um profissional do mercado. Né? Tirar fotos muito bem tiradas do imóvel é importante. Edição de vídeos, né? Edição de vídeos, porque o vídeo ele ainda consegue ser mais realista do que a foto. A foto você pode fazer ali mecanismos hoje, você usa plataformas como Lightroom e outras que você edita a foto. De repente você consegue tirar até rachaduras e outras coisas do imóvel. Agora o vídeo não, o vídeo ele é muito mais real. Então assim, hoje o vídeo também é uma mídia importante para que o corretor de imóveis ou imobiliária que está iniciando aí nessa jornada invista e faça de forma bastante profissional. Certo. Importante, né, o valor do imóvel ser fidedigno ao mercado. Exemplo, às vezes o proprietário ele acha que o imóvel vale 1 milhão. De repente o valor de mercado é 950 mil. Então é importante fazer esses ajustes, sentar com o proprietário, fazer ajustes para que o valor do imóvel seja um valor compatível com o que é praticado no mercado. Para isso tem ferramentas, né? Tem ferramentas aí que te auxilia nessa precificação. Inclusive, falando de tecnologia, tem ferramentas que estão utilizando inteligência artificial para fazer esse tipo de precificação. O que você pode nos falar sobre o uso da inteligência artificial no nosso segmento, de Carlos? Certo. A inteligência artificial, a gente está olhando aí e deu um boom, né, nos últimos 8 meses a 10 meses aí com o chat GPT e outras ferramentas, né? Hoje a gente fica até perdido. Exato. Eu estou pesquisando bastante sobre inteligência artificial e tem hora que a gente fala, caramba, são tantas que estão vindo agora e todo mundo falando que a gente fica até meio atordoado, né? Eu fiz uma pesquisa, né, e para você ter ideia, hoje já existem empresas que te fornecem um leque de ferramentas usando inteligência artificial. Então, numa rápida pesquisa, você começa a ver que tem empresas que já te listam cerca de 100 ferramentas de inteligência artificial. Aí, quando você vai para o nicho do mercado imobiliário, tem algumas. A principal hoje que o corretor de imóveis pode utilizar e deve utilizar, até para ir para um dos pontos que eu falei de fotos, vídeos, né? É a descrição do imóvel. Descrição do imóvel é importante. A gente sabe que o impacto emocional ele é muito forte. Inclusive, abrindo parênteses, de Carlos, existe aquela tendência da gente romantizar o anúncio, né?
ele tornar ele mais poético, que se torna mais atrativo do que uma linguagem mais fria e fechada, né? Exatamente. Então você vai valorizar o imóvel na descrição, né? Falar, olha, tem um lindo pomar onde tem várias frutas frutíferas, exuberantes, não sei o quê. Então você vai criando uma linguagem metafórica que te ajuda a dar uma descrição mais agradável para quem está buscando e está lendo aquele anúncio. Correto? Corretamente. E é interessante você perceber que o uso da tecnologia, da inteligência artificial, se faz importante na descrição, como você falou, romantizar, né? Deixar mais atrativa a descrição. Fugir daquele 2 QTS, 1 SW, que é muito comum do mercado imobiliário. Um WC. WC. Eu usei uma que eu gostei bastante, que é aquela chamada Logic Balls, né? Ele faz uma descrição, assim, pelo mesmo anúncio que eu fiz, eu achei nota 10 a descrição. A gente tem aí, por exemplo, o ChatGPT, que é bastante conhecido. Isso. O Google lançou agora o Gemini, que é o antigo Bard, né? Exato. Agora também que está vindo aí com muita força, mas a gente vê diversas aí sempre citando, né? Exatamente. A que você ia citar, qual que era? Em primeiro lugar, o ChatGPT. E detalhe, como uma novidade, o ChatGPT ele evoluiu para a versão 4.0. Na versão 4.0, para você ter ideia, você consegue fazer upload de uma imagem e pedir para o ChatGPT através do prompt. O que é o prompt para quem ainda não está familiarizado? É um comando que você dá para o ChatGPT falando assim, ChatGPT, faça a seguinte descrição, falando de descrição de imóveis, né? Aí você cita ali as características do imóvel, você fala, faça uma descrição mais emocional, e aí ele vai fazer uma descrição para você. Você pode colocar até um número de caracteres, que às vezes você não quer uma descrição muito longa. Existem estudos que você precisa atrair a atenção do usuário enquanto você está descrevendo o imóvel em menos de 1 minuto. Você não pode fazer uma descrição muito grande, colocar ali textos muito grandes e principalmente técnico. O ideal é você colocar uma descrição sucinta, com impacto emocional e que no final a gente chama de call to action, que é o quê? Gerar na pessoa que acabou de ler uma ação. Exemplo, entre em contato agora, estamos com consultores de plantão, faça contato conosco agora via WhatsApp. Então, assim, são algumas estratégias que no final da descrição você pode colocar. E uma coisa bacana que o ChatGPT está fazendo, e isso é uma inovação assim absurda, é o quê? Na versão 4.0, você pode fazer o upload de uma imagem e pedir para que o ChatGPT faça descrição da imagem. Então imagine só, o corretor precisa fazer uma descrição de um ambiente. Está lá em uma sala, com um sofá, com tudo, aí você fala, ChatGPT, faça uma descrição da imagem que você acabou de receber. E ele vai fazer uma descrição de acordo com o que ele enxergou. Olha a evolução da inteligência artificial para o nosso nicho de negócio. Então, para quem o corretor que está nos ouvindo, é importante ele, pelo menos, já estar familiarizado com a plataforma, com o ChatGPT. Se possível, depois fazer um investimento para ter a versão 4.0. Hoje é barato, você faz investimento aí de R$100 por mês, você consegue ter acesso à versão 4.0. E utilizar dessas inteligências, porque a gente sabe que o público, cada vez mais, é o público da geração XYZ. Né? Então, assim, essa geração ela está inserida desde o nascimento na internet. Então, eles são os seus futuros clientes, então é importante você estar ali utilizando tecnologias que eles vão entender, opa, esse fala a minha linguagem, né? Eu falo hoje usando robótica, inteligência artificial, então você já percebe que você pode atingir esse público. O público mais velho, você pode, mais experiente, você pode atingir, por exemplo, com um bom vídeo, com uma boa foto, né? Com fotos bem tiradas. Então, assim, se você usar a inteligência artificial, usar as tecnologias a seu favor, você vai alcançar, dentro do seu nicho, que é o mercado imobiliário, diversos públicos, né? Desde aquele mais velho, né, mais experiente, que ainda era da fase do jornal, hoje já está inserido na internet, como o público XYZ, que já nasceu na internet. Esse aí sim, você tem que utilizar dessas tecnologias para você impactá-lo de forma ainda mais positiva dentro do anúncio do seu imóvel. Tá certo. E nessa própria perspectiva que tem gente para o mercado, né, que a gente volta para a economia do dia a dia, a gente volta até a falar. A demanda
ela está abaixo da oferta. Nós temos uma oferta imensa de imóveis, né? Então, e o mercado em si, ele não está mexendo nos preços, né? A gente está vendo não está vendo uma atualização de acordo para a relação entre a oferta e demanda, né? Como é que você vê isso no mercado atual, Luiz Carlos? Bom, eu vejo assim que é importante, além da pessoa estar familiarizada com as tecnologias e fazer as práticas que eu informei, acerca do seu nicho de negócios. Eu estava conversando com um dos meus clientes do portal imobiliário e eu percebi que ele está sendo disruptivo dentro do mercado dele da seguinte forma: o corretor se preparar para ser cada vez mais um consultor de investimentos. Haja vista que as estatísticas estão cada vez mais levando para isso, de que no futuro as pessoas vão cada vez menos comprar imóvel e morar em imóveis de locação mais próximo do trabalho. Com isso, é importante quem tem aí imóveis que estão o corretor de imóveis que tem imóveis na carteira, começar a olhar para essa perspectiva de que ele se tornar um consultor de investimentos. Exemplo, ele pegar os imóveis que estão na carteira, fazer o ajuste de preço de acordo com o crescimento, né, da valorização de mercado, destinar esses imóveis cada vez mais para locações e, importante, quando for fazer captações, captar imóveis nas regiões onde entende que as pessoas vão estar mais próximas. Por exemplo, quem é de um departamento de tecnologia de bancos, é importante ele começar a fazer captações de imóveis naquela região onde tenha apartamentos de 1 quarto, 2 no máximo, porque são pessoas que geralmente ou vivem sozinhos ou no máximo um casal, né, sem filhos, e começar a fazer essa busca de imóveis nesse nicho. E aí ele vai poder, por exemplo, na carteira que já está ali com essa... parado por não estar movimentando de acordo com o mercado, né? Tem uma oferta maior que a demanda. Ele começar a olhar para essa área de investimentos. E aí, se ele começar a ser um consultor de investimentos para os seus clientes, pode ser que ele dê liquidez para essa carteira. Exemplo, se tem uma carteira de imóveis de alto padrão, ele se tornar em consultor financeiro para que a pessoa faça investimentos naquela carteira de imóveis de mais alto padrão, com uma rentabilidade da perspectiva de rentabilidade em locação, rentabilidade na revenda, né? Inclusive, isso aí que você está falando, Carlos, eu faço locações via Airbnb, né? Eu vi que isso também tem sido uma tendência em Brasília, algumas regiões, aí o pessoal tem comprado essas kits, flats, estúdios e tem feito ali unidades próprias para gerar renda através do Airbnb, né? Isso é um mercado, inclusive a gente atuou esse final de ano passado, focado ali em bairros como ali perto do Iguatemi, o Ceará do Lago Norte, Sudoeste. Eu vejo que tem uma procura boa por esse tipo de imóveis, né? Então, esse ponto que você está falando ali é sobre a gente ver o perfil do cliente, é um cliente investidor, ele está comprando para investir, sugerir, fazer ali um quadro comparativo. A gente estava fazendo esse trabalho, inclusive, mostrando que através do sistema de locação por temporada, ele consegue um rendimento superior ao método tradicional. Exato. E hoje, inclusive, tem empresas especializadas que fazem a gestão. Às vezes o cliente fala, cara, mas eu não quero estar recebendo hóspedes, sendo anfitrião e coisa desse tipo. Então, existem empresas especializadas nesse segmento. Você pode comprar o imóvel, contratar ali, por exemplo, o arquiteto, o design, faz toda essa projeção e colocar na mão de um especialista que vai receber ali o hóspede, no caso não é mais um locatário, mas o hóspede, e tendo uma rentabilidade. Estou falando por experiência própria, que eu tenho imóvel que loco e na diária a torno de R$200, 200, 300, ou seja, por dia, uma kit um pouco maior do que uma sala como essa que estamos, e você consegue rentabilizar. Eu tenho kits que antes eu alugava na faixa de R$700, que já me deu R$2.800 mensais, né? Mesmo, e olha que não é tão centralizado em bairros nobres. Na região, por exemplo, Sudoeste e CA,
a gente tem conseguido ali a média até de R$ 4.500, né? Mês em cima de um imóvel, né? De 30 e poucos metros quadrados. Então também é dentro dessa perspectiva que você está falando de ter essa expertise de orientar para investimento, eu vejo que é um segmento também interessante. Aproveitando Sim. esse nicho de negócios, como é a questão da locação por temporada, está surgindo um produto novo, que é a multipropriedade, né? Então, eu queria que você falasse primeiramente, Antônio, sobre a multipropriedade, e o Ed Carlos complementa. Certo, ok. Multipropriedade. Isso. Olha só, você falando de multipropriedade me fez lembrar logo de Caldas Novas, né? Porque é bem comum essa parte de locação por temporada que a gente estava falando, e Caldas Novas houve um boom de imóveis ali onde eles pegam aquela unidade imobiliária, divide para 13 pessoas ou mais, depende ali da empresa que está organizando. Então isso tem um respaldo legal, inclusive a multipropriedade, ela já tem um artigo ali que ordena isso no direito civil, né? E virou um boom lá, só que até pra gente, quando chega em Caldas, aquele monte de gente abordando, te oferecendo ali até um almoço para você assistir uma apresentação desse modelo de negócio. Brasília, eu não vejo tanto multipropriedade aqui ainda, até porque Brasília tem essa vocação de turismo de negócio, né? Ou seja, o pessoal vem ali esporádico de acordo com o tipo de atividade que ele vai desenvolver. Então, o multipropriedade, eu acho que ele se aplica muito bem para regiões turísticas, principalmente o litoral, Caldas Novas, mas é um segmento hoje para o investidor. Por quê? Quem investe nesse empreendimento já oferece ali mobiliado e pode rentabilizar até 3 ou 4 vezes o valor. Então tem que procurar uma empresa especializada de preferência, porque ele tem que criar ali um condomínio com todas as regras, um calendário, né, de uso. Agora a parte interessante, Paulo, do que você está falando aqui, se eu tenho 28 dias dentro de uma multipropriedade, se eu comprar uma fração dessa, eu posso programar uma semana ou duas e o restante do tempo eu posso locar e rentabilizar. Então, para quem não pode, às vezes, comprar um imóvel só, ele pode comprar compartilhado, que é exatamente essa ideia, né? Da multipropriedade, que é um imóvel compartilhado ali com diversas pessoas. Eu já vi casos lá em Caldas, até 30 donos da mesma unidade imobiliária, 30 donos, né? Então, cada um ali, a vantagem também é que vai ratear o condomínio. Eu acho que muito pode se aplicar também, no caso de Brasília, para os imóveis comerciais, né? Lojas e salas, né? Eu não sei se você tem conhecimento de casos que pode haver até uma ação conjunta entre fundos imobiliários com a multipropriedade, né? Que o fundo imobiliário investe na construção do fundo imobiliário, na gestão daquilo, né? Que pode dar uma coisa boa, né? O que você tem para falar a respeito disso? Isso é muito embrionário aqui em Brasília, né? Como o Antônio falou, a característica de Brasília é mais... vem pessoas de outros estados muito para se aproximar do governo, fazer lobby, né? Algo do tipo. Então faz locações por curto período, né? Com relação a salas comerciais, a gente vê uma vacância muito grande que aconteceu principalmente depois da pandemia, né? Antes da pandemia, ali 2017 e 2019, muitas construtoras e incorporadoras entregaram diversas salas comerciais porque lançaram lá em 11, 12, e aí nesse período eles passaram a entregar muitas salas comerciais e a gente viu a vacância porque logo depois veio a pandemia, as pessoas recuaram, passaram a trabalhar muitos home office, né? E aí com isso hoje há uma vacância. É uma coisa inteligente para ser feita. Acredito que isso ainda seja embrionário nos grandes centros, né? Eu vejo o que está acontecendo é o seguinte: algumas empresas, né, elas estão pegando ali 1/3 de laje ou até uma laje, pode ser, né, para fazer escritórios virtuais, né, coworks e tal. Está sendo uma solução, né, como por exemplo Águas Claras, em alguns locais eles já estão fazendo isso, né, vão lá
vem uma laje comercial, até fragmenta algumas salas comerciais, agrupa e faz coworks para que as pessoas possam usar ali o espaço em curto período do dia, né? Às vezes loca uma mesa, loca um local, uma sala comercial para fazer uma rápida reunião. Então, assim, acredito que o mercado imobiliário, principalmente do Distrito Federal, que está com essa vacância de salas comerciais, deve sim evoluir nos próximos anos para esse tipo de negócio. Mas, como eu falei, ainda está muito embrionário. O que eu estou vendo que está avançando é o uso de espaços assim para coworking. Espaços compartilhados, né? Exatamente. Só dentro disso aí, eu quero frisar que é um modelo muito assim disruptível, que é a questão com a blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, né? Eles criaram a tokenização imobiliária, né? Então, que é uma tendência, por isso São Paulo, que vamos dizer assim, está um pouco à frente, entre aspas, aqui de Brasília, em algumas tecnologias. Tipo, São Paulo, o mercado imobiliário, ele tem uma característica diferente aqui de Brasília, né? Até ali nos grandes centros, próximo à Faria Lima, né? Aquela região ali está no auge aí da bolsa, do mercado financeiro. Eles têm feito a adesão por um modelo de tokenização, que é semelhante ao que o Paulo falou aqui sobre... É uma espécie de fundo imobiliário onde você pega o imóvel como uma casa, um apartamento, e você pode criar frações imobiliárias, ou seja, uma fração que funciona como uma espécie de ação digital. E a pessoa pode investir um pequeno valor e se tornar dono daquela fração, como se fosse um fundo imobiliário, e você pode tokenizar o seu imóvel e você pode ter investidores que passam a ser donos, então pode ter 1000 donos daquele imóvel e é colocado numa corretora, que hoje se chama exchange, né, nessas corretoras, e podem ser vendidas, e se houver uma valorização, o seu ativo também vai ter esse benefício, né, de ganhos que podem ser exponenciais, né. Eu estava, antes de vindo para cá, dando uma olhada ali eu invisto um pouquinho também em criptomoedas, Bitcoin desde 2018, né, e vendo ali alguns ativos desses que tem um valor, inclusive uma do dono da OpenAI, que é a mesma proprietária, ou seja, a criadora do ChatGPT, lançou a própria cripto dele, que teve nesse final de semana 100% de valorização, que eles lançaram uma inteligência artificial, que está muito na internet, chamado Sora, que inclusive a Sora ela vem com um poder de criação de vídeos fenomenal, inclusive botando em risco toda a indústria de Hollywood, onde ele vai pegar a tua imagem e poder fazer você praticamente virar um ator digital, você só com uma imagem. Então está vindo coisa muito poderosa aí na internet. E o ramo imobiliário já tem algumas empresas especializadas no Brasil nesse segmento, que é a tokenização imobiliária. Aproveitando esse assunto, Edcardo, eu queria saber, diante do portal DF Imóveis, o que ele está usando hoje de tecnologia artificial, né, para ajudar o corretor, as imobiliárias, né? Se já está trabalhando em conjunto com a TI, né? TI com tecnologia artificial, né? Então, inteligência artificial. Então, eu queria saber de você o que ela está esperando ofertar mais aos corretores no auxílio para o bom desempenho aí do trabalho e, consequentemente, do mercado. O que você teria a dizer a respeito? Certo. O portal DF Imóveis está passando por constantes evoluções, né? Certo. De alguns meses para cá, aumentou ainda mais o investimento, né, em Google, para que possa trazer mais clientes para o portal. Voltando um pouco, fazendo uma rápida analogia, portais imobiliários, é importante o corretor de imóveis saber que é como se fosse um shopping. Certo. Então, assim, hoje a DF Imóveis é como se fosse o Parque Shopping, né, o principal shopping aqui do Distrito Federal, com maior quantidade de pessoas visitando. E o Google é como se fosse a via épia que passa em frente ao te shopping. leva até lá. Exatamente. Então, assim, a DF Imóveis está fazendo um alto investimento para trazer cada vez mais pessoas para o portal. São cerca de 350 mil pessoas navegando por mês, gerando, como eu já falei, cerca de 5 milhões de imóveis vistos todo mês. Então, assim, por conta desse alto investimento em Google e redes sociais para trazer cada vez mais usuários e usuários novos,
né? Com isso, se faz necessário cada vez mais que a empresa evolua em tecnologias. Certo. Falando de inteligência artificial, o que eu soube, né, que vai ser daqui a algum tempo lançado, é principalmente o uso do chat GPT para auxiliar o corretor de imóveis na hora de fazer descrição de imóveis. Tá. Né, como a gente falou anteriormente, é importante cada vez mais o corretor fazer descrições sucintas, com impacto emocional, para que com isso o usuário final, ao ler a descrição, ele se sinta cada vez mais impulsionado a clicar para ver o contato telefônico, para falar com o corretor via WhatsApp. Então, assim, é aquele momento ali de cerca de 1 minuto que ele tem para impactar emocionalmente o comprador e trazê-lo para fazer o contato, e dali sim o corretor de imóveis, com a sua expertise, né, vocês bem sabem, vai fazer o approach com o cliente final até o momento da venda. Então, o uso da tecnologia no portal está crescendo cada vez mais. A gente possivelmente nos próximos dias vai lançar, né, o uso do chat GPT para descrição. E aí, assim, lá nós temos uma equipe muito empenhada, né, nessa parte de estudos de uso de tecnologias. Então, em breve, a gente vai estar lançando, né, periodicamente, comunicando para os nossos clientes e para o mercado imobiliário em geral, a evolução da plataforma com relação ao uso da inteligência artificial. Isso. Aproveitando, dentro do portal, eu vejo que até a falha nossa como corretores, ele não dá o desfecho àquele imóvel anunciado. Ele não fala que foi vendido, se foi pelo valor tanto. Isso é uma falha, que pode ser até corrigida, de cara, que uma tendência, uma oferta do próprio portal é de uma formação de índices de preço. Você entendeu? E já existe. Pois é. Você vê, a gente não vê essa utilização dessa ferramenta, que ela pode direcionar até para a formação de preço. Sim, né? Inclusive no portal da F-Móveis, a gente avançou frente aos demais portais que estão aqui no mercado, com a criação de uma plataforma chamada Evolução de Mercado. Através dessa plataforma, fica dentro do painel de controle onde o corretor e a imobiliária têm acesso. Ele vai pagar ali um valor ínfimo para fazer essa pesquisa, e lá essa plataforma vai pegar todas as ofertas de um universo de todos os imóveis que já foram ofertados no portal, desde a sua criação até os dias atuais. E aí ele vai colocar uma amostragem de acordo com o filtro que ele fez. Exemplo, eu quero um apartamento de 2 quartos no bairro tal, com uma suíte, uma vaga de garagem, metragem tal. E depois que ele fez esse filtro e clicou pesquisar, vai aparecer para ele um relatório, no qual ele pode inclusive imprimir. Esse relatório tem algumas finalidades, dentre elas o quê? Pegar esse relatório, sentar com o proprietário, apresentar a precificação, vai auxiliar o corretor de imóveis também a dar precificações para os próximos imóveis que ele vai captar naquela característica. Então, assim, isso já existe, né? Já está lá disponível para os clientes do portal, ou os clientes que querem aderir ao portal também, falar, opa, já tem um portal imobiliário que é parceiro do mercado, né, que disponibilizou também o uso dessa ferramenta. E lá ele vai poder precificar, inclusive com gráficos, mostrando a evolução do mercado ao longo do período que ele definiu. E essa mesma plataforma, se o corretor utilizar dessas tecnologias, ele sai à frente, né? A gente sabe, é o mercado concorrente. Se ele usar essa plataforma, lá dentro também tem uma outra que mostra as regiões onde a procura está grande versus a demanda, ou o inverso. E aí, com isso, ele vê, poxa, nesse local a quantidade de ofertas cresceu ao longo do período e a quantidade de contatos diminuiu. O que ele pode fazer frente a essa informação? Opa, eu posso, nessa região, se eu já tenho um imóvel, eu vou qualificar esse imóvel para ele ficar em destaque no portal, e com isso eu atrair essa quantidade de leads que vem diminuindo. Nessa outra região, a quantidade de pesquisas diminuiu, mas a quantidade de leads cresceu. O que eu posso fazer nessa região? Captações. Então, assim, o portal da F-Móveis já oferece serviço, né? Você paga uma mensalidade, vai ter acesso à evolução de mercado para você precificar melhor os imóveis, e essa outra ferramenta que vai mostrar para você como está a pesquisa dos usuários dentro do portal, e com isso ele vai usar dessas estratégias para, aqui eu vou captar mais, aqui eu já tenho imóveis, vou qualificar esse imóvel para que eu possa ser mais visto.
Então, Seria um hiperdestaque? exatamente. Assim, o Ed Carlos, como especialista em portais, vamos falar assim, a gente na internet nos deparamos dia a dia com muita oferta, né, de diversas soluções, assim, algumas até muito chamativas. Venda um imóvel por dia, venda 2, eu tenho a solução, compre aqui o curso, né? E alguns deles, inclusive, oferecendo algumas ferramentas. Uma desses ofertantes, há 2 semanas atrás, ali eu cliquei numa delas, ele me deu para a gente fazer um teste de 7 dias para verificar aí, principalmente essa parte, a ênfase dela era na captação de imóveis, onde apresentava ali as regiões, região por região, possibilitando a gente ter acesso até o endereço do imóvel, o nome dos proprietários, telefone, mas essa para captação, mas especificamente para vendas, que é o caso aí dos portais, né? Esse tipo de informação e essas promessas, o que você, como um especialista, você diz, principalmente para os corretores que estão começando, às vezes ainda com dificuldade financeira e que fica tentado a comprar essa receita mágica de sucesso. O que você me diz? Receita mágica é complicado, né? Porque muitos aproveitam a internet para vender facilidades e no final das contas a gente descobre que o trabalho é o que realmente vale, né? Então tem que trabalhar, tem que... E no mercado imobiliário, voltando para a analogia do shopping, o corretor de imóveis, isso é importante para que ele saiba que o portal imobiliário, como shopping, você tem que, uma vez que está dentro do shopping, vai ter um público que navega, ou seja, vai ter um público que circula no shopping. De repente, você está com uma loja lá dentro do shopping, só que ela não está sendo atrativa. Ou seja, algo que está ali, você está dentro da plataforma, mas você não conseguiu atrair o olhar de quem está visitando o shopping, que no caso é o portal. E aí eu costumo fazer sempre essa analogia e ela funciona muito com os clientes quando eles entendem que o portal imobiliário é um shopping virtual. O que eu preciso fazer é a pergunta que o corretor de imóveis tem que fazer, principalmente na segunda-feira, né? Por coincidência, hoje é uma segunda-feira. Ele pensar, o que eu preciso fazer para que nessa semana eu atraia cada vez mais pessoas para dentro da minha loja? Haja visto que eu estou dentro do shopping. O que eu posso fazer? Aí nós vamos para algumas coisas. Como, por exemplo, voltando lá atrás na parte de fotos. Fotos bem tiradas é extremamente importante, porque se você tirar uma foto em um ângulo bacana, com bastante iluminação, vai mostrar todo o ambiente e o pretenso comprador que está navegando no portal, ele, opa, esse imóvel é atrativo. Foi feita uma pesquisa há tempos atrás e as fotos que mais atraem pessoas quando vai comprar imóveis de apartamentos, por exemplo, é varanda gourmet. Então, assim, se você tem um imóvel que está nos ouvindo e ele tem uma varanda gourmet belíssima, coloque ela como foto principal. Outra coisa, uma vez que você está no shopping, você percebe que você está lá no shopping e sempre muda um manequim. O manequim está sempre sendo mudado. Por quê? Digamos, né? Eu gosto de terno cinza, gravata azul. Eu estou entrando no shopping, ou seja, no portal imobiliário. Passei em frente à sua loja, ou seja, vi um anúncio. Na primeira semana, quando eu estava navegando, fazendo minha pesquisa para comprar imóvel, eu vejo lá que a foto que foi tirada é de uma sala. De repente a sala até está bem iluminada, mas não está tão atrativa. Certo. E aí é como se eu gosto de terno cinza, gravata azul, como se eu visse um manequim com terno preto, gravata vermelha. Não me atrai. Só que na semana seguinte, o corretor de imóveis mudou e colocou uma varanda gourmet. Bem tirada. E eu estou em busca de um imóvel com espaço para receber amigos e tudo. E quando eu vejo aquela varanda gourmet, eu me sinto atraído. Ou seja, vou entrar na loja virtual daquele corretor. Ou seja, vou clicar para ver o anúncio. E uma vez que eu clico para ver o anúncio, aí as fotos têm que estar numa sequência lógica. Lembrando que é uma visita virtual. Então, assim, se você colocou como foto principal uma varanda gourmet, então exiba as demais fotos numa sequência lógica. Né? O valor, como eu falei, tem que estar justo, tem que ser do mercado. Um bom vídeo, como eu falei também, um tour pelo imóvel através de um vídeo, traz ainda mais fidedignidade àquilo que está sendo exibido. Só abrindo um parênteses nisso aí, eu fiz um curso agora em novembro de home staging, que é exatamente como especialista
inclusive para imóveis de alto padrão, onde ela faz todo um estudo e mobília, deixa ali o imóvel bem apresentável. E muitos proprietários, às vezes ele não quer investir, ele quer vender, e com um pequeno investimento, principalmente imóveis de alto padrão, vale a pena investir no imóvel. Teve alguns casos que a gente viu lá de pessoas, estava anunciando ali um imóvel de 4 milhões e meio, 5 milhões, 6 milhões. E o que é 100 mil reais, ou às vezes 50 mil, para você melhorar aquela fachada? E um especialista, ele ajuda muito nisso, Paulo. Inclusive nesse curso, ali a palestrante foi lá o conselho ali dos Associação dos Corretores de Imóveis, né, a ACI, né? Ela deu uma aula lá mostrando fotos antes e depois de um resultado assim espetacular. Isso me chamou bastante atenção, isso aí que você está falando, de você atrair realmente o cliente, onde ela coloca ali nos quartos, ela faz toda uma parte da cama, o tipo de forro que você vai colocar. E outro ponto, a visita, né? Porque a gente tem esse item também. Às vezes você pega um imóvel que o proprietário está no imóvel. Como você vai ali orientar para ele organizar esse imóvel, para a visita desse imóvel? Isso é muito importante. E hoje tem especialista e tem um tema também, quem quiser pesquisar home staging ou buscar informação, tem um imóvel, você quer melhorar a atratividade dentro disso aí que você está falando, além da fotografia, na hora da visita, isso é fundamental, né? Porque às vezes o cliente vai ali, o proprietário, a casa está bagunçada, o imóvel está... Então isso tudo influencia bastante na decisão de compra daquele imóvel, né? Mas aproveitando isso tudo, eu vejo tudo como extrema importância, né? Questão visual e tudo, mas tem uma coisa que gera o mercado, é o preço, né? Essa questão que a gente tem que ser trabalhada, porque a dificuldade do corretor hoje, até você e o Antônio pode atestar, é a dificuldade do proprietário aceitar os argumentos do corretor de imóveis enquanto ao valor do imóvel, né? Ele tem um valor afetivo, né? Sim, é apegado ao imóvel, né? E você tem que mostrar para ele, a realidade é essa. Então, muitas vezes você fica refém do proprietário e isso vai travando o mercado. Porque se ele coloca aquele outro valor, o rival vai colocar o mesmo valor que ele está pedindo. Então, você tá expandindo a linha, né, que o mercado deseja pagar por aquilo, né? Então, tem esse trabalho de consultoria que você falou, né, justo, mas a gente tem que trabalhar o psicológico com o cliente proprietário, né, que é um grande problema. Você pode falar isso? Nessa parte é importante o corretor ter bem consciente de que contra dados não há argumentos. Então, uma vez que o proprietário colocou na precificação do imóvel o valor emocional, que é o que mais acontece, poxa, eu investi tanto na reforma dessa sala, né, eu fiz um investimento aqui, e a gente sabe que às vezes extrapola o valor de mercado. Uma das estratégias que alguns corretores usam para trazer depois o proprietário, convencê-lo de que é importante fazer a precificação correta, primeiro, é usar ferramentas como eu falei. É uma ferramenta de evolução de mercado, se faz muito importante nesse momento. Depois disso, uma vez que o proprietário, ele insista, bate o pé e quer que coloque aquele valor. Ok. Apresentar para o proprietário os resultados que foram obtidos ao longo do período em que o valor esteve fora do valor praticado pelo mercado. Exemplo, eu investi nesse portal imobiliário, né? Eu fiz publicação em determinados, através de determinados veículos e mídias, obtivemos nesse período tantas visualizações e tantas pessoas fazendo contatos, né? O chamado lead. Vamos abaixar o preço, vamos reduzir aqui 5%, 8% e ver como o mercado se comporta, porque eu vou trazer mais para o valor praticado pelo mercado. Aí, numa conversa com o proprietário, 8% não, mas vamos começar reduzindo para 3%, aí faz uma redução, porque os portais imobiliários também oferecem, não só os portais, como alguns outros locais que exibem o valor do imóvel, que aquele imóvel, abaixou o preço,
ou então aumentou o preço. E aí, quando a pessoa recebe essa notificação, de repente o ajuste para baixo era o que ele estava esperando para fechar o negócio. Então, se você, como corretor de imóveis, apresenta isso para o proprietário, fala assim, ó, pelo período em que estava nesse valor, nós tivemos um resultado X e o resultado é baixo. Vamos melhorar essa precificação e ver como o mercado se comporta. De repente, a quantidade de pessoas, a quantidade de visualizações e propostas aumente, e com isso pode ser uma informação decisiva para convencer o proprietário de que, opa, ajustei o valor para o valor mais próximo de mercado, está aumentando, vamos colocar no valor de mercado, e aí sim, com isso, chegar ao desejado, que é efetivação da venda. O que também tem apresentado, de Carlos, como os valores do imóveis de Brasília são robustos, né? De acordo com o mercado nacional, a gente vê também a necessidade do parcelamento de pagamento, entendeu? O pessoal está buscando, eles querem fugir do financiamento, né? Logicamente, ter fazer um plano de pagamento, né? E uma entrada com sinal substancioso. E isso aqui em Brasília não tem muito evoluído isso, a questão do parcelamento de pagamento, né? Porque a gente sabe das condições todas, mas tem que ter uma flexibilidade a respeito disso, que isso vai ajudar muito a alavancar. Temos clientes como o Parkway. O proprietário do lote, ele baixou 20%, né, do preço de mercado. Mesmo assim, não conseguimos. Conseguimos alguém que queira aproximar daquele valor, mas ele precisa de um parcelamento para ele poder atingir aquela aquisição. Que a gente vê que o proprietário pode ter flexibilidade disso, que é uma coisa viável, né? Porque, né, só você passa o título de propriedade depois do pagamento concluído, né? Não é isso, Antônio? Isso, o que o Paulo está falando aqui é bem interessante. Né? Ele estava só concluindo, voltando um pouquinho atrás ali, e já eu entro nesse tempo ali, que era a questão da valorização, da avaliação do imóvel. Né? Esse ano passado, estava utilizando uma ferramenta, Carlos, bem interessante, que ali a gente coloca todos os dados, já com a inteligência hoje artificial, ela vai precificar, você dá todas as características e apresenta uma régua ali com o resultado. Então, aqui com o preço tanto, você vai vender em um mês, aqui você vai vender em 3, você vai vender em 6, e mostra nessa régua lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um apartamento na Asa Sul. Seu imóvel está aqui no número 690, então tem 1.090 imóveis à venda, com características semelhantes ao seu, no caso um apartamento 2 quartos. Então tem 1.090 apartamentos à venda. Dentro das características do seu preço, você é o número 690. Então, tem 690 imóveis dentro dessa régua, nesse preço que você quer. Se você baixa um pouco, aí você vai ranqueando aqui. Então, já tem ferramentas, Paulo, hoje que possibilita esse tipo. Aí você mostra para o cliente, tudo bem, eu posso anunciar esse preço, mas aqui a ferramenta diz que é para um ano à frente, daqui um ano talvez a gente venda. Aí o cliente começa a olhar e fala, caramba, eu não estou a fim de esperar um ano. Então eu vou puxar o preço, aí a gente puxa a barra e aí ele vai dizendo, aqui tu vende dentro de um mês. Pode ser uma sugestão para o portal, né? Exatamente. Esse trabalho aí, entendeu? É uma tendência de evoluir a plataforma para utilizar essa perspectiva de Porque a gente vai ter os dados de liquidez. Para o cliente. Isso. Exatamente. Esse é o ponto. Já existem ferramentas como essa, por exemplo, a ferramenta que eu utilizo, inclusive, ainda não está em todas as regiões, porque tem um custo alto, porém está em algumas regiões, né, nas principais, já para auxiliar o corretor nesse aspecto, e também a visualização do proprietário, porque a gente estava falando, eu digo assim, sempre o imóvel tem 3 preços: o preço do cliente, que tem o fator emocional, o preço que ele quiser, existe o preço de mercado e existe o preço do comprador. O cara vai fazer a oferta e aí entrar naquele termômetro, né? Esse é o ponto que a gente tem que ser muito bem claro com o cliente nesse aspecto. E voltando ao ponto que o Paulo falou, exemplificando o imóvel ali de uma situação semelhante. Parkway, a gente está vivendo um fenômeno ali que as frações de 20 mil metros quadrados estão sendo feitos condomínios com 8 lotes de 2.500 ali, 2.500.
Mas aí é onde que eu falo que a estratégia de venda do marketing faz a diferença. A gente teve esse ano um lançamento de um condomínio ali na região do Paranoá, depois da barragem, com 443 lotes. De dezembro de 2022 a novembro, eles venderam os 443 terrenos, com metro quadrado variando, começou com 990, finalizou a 1.600. Parkway a R$400 o metro quadrado, 500 metros. Alguns condomínios eu vi que ficaram o ano inteiro para vender 8 unidades e o outro vendeu 400. Qual a diferença? O metro quadrado 3 vezes mais caro, numa região que não era tão famosa, vendeu tudo, e Parkway, que é uma região nobre, conhecida em Brasília, não vende. Então, a estratégia de marketing, ou seja, o posicionamento do corretor, da empresa que está envolvida, isso faz uma diferença grande, Paulo. Então, aí a gente está falando, Fala sobre o caso, a estratégia dessa empresa. Então, a estratégia, primeiro passo, então, ela, além de ter um nome no mercado, ela utiliza algumas ferramentas, entre elas gatilhos mentais, de escassez. Ela começa trabalhando o cliente. Eu digo o seguinte, que a gente sempre trabalha, quando você tem uma imobiliária, uma empresa, a gente trabalha com o conceito de cliente interno e clientes externos. Os seus colaboradores, os parceiros, são os seus primeiros clientes. No caso, essa empresa, ela utiliza, os clientes dela são os corretores. Por quê? Ela trabalhando com o corretor, os gatilhos mentais corretos, e ele vai buscar o cliente, no caso, que são os compradores. Então, a estratégia dela, quando ela lança hoje em Goiânia um empreendimento no meio do mato, antes de lançar, vende tudo. Lógico, está com 30 anos no mercado, ela já criou esse gatilho mental que atrai milhares de corretores interessados, porque o corretor quer o quê? Resultado, venda. Ela quer ter resultados financeiros. Então, se a empresa lança um produto que você sabe que vai vender rápido, eu como corretor quero estar nessa empresa. Porque eu quero o resultado. E o comprador vai pelo plano de vendas que é parcelado. Exatamente. E não só isso, mas utiliza-se uma escala de valorização. Eu vendi alguns imóveis lá porque eu mostrava para o cliente, mesmo não sendo em Brasília, que ainda a gente não tinha um histórico em Brasília, seu fulano, olha, eu não garanto que vai ter essa valorização, mas em Goiânia foi lançado lá o imóvel por R$1.100 o metro quadrado, hoje está R$3.500, um ano e meio depois. Ou seja, 300% de valorização. Certo, ok. Aí, ou seja, o cliente já começa, puxa, pode ser que realmente aconteça em Brasília. Nós não garantimos, mas existe um histórico de resultado. Então a gente está munido das informações, das ferramentas para mostrar para o cliente que, além dele ter um excelente produto, uma excelente empresa, eles têm um case, uma história de sucesso. Isso fez com que a gente vendesse ali na região esses 400 e poucos lotes dentro do período de menos de um ano. Aproveitar nosso escasso tempo, faltam alguns minutos, Ricardo. Sim. Faz as suas considerações finais aí, o que você quer ressaltar aí. Fica à vontade aí para a gente fazer esse encerramento. Ótimo. Primeiro, agradecer ao Paulo, Antônio, né, pelo convite, a oportunidade de falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, né? Dentro do nicho que eu trabalho, que são portais imobiliários e a internet de forma geral. Dizer que, principalmente para o corretor que pode estar nos vendo ou ouvindo, se faz importante o corretor se tornar cada vez mais digital. Utilizar esse veículo maravilhoso que é a internet para se apresentar de forma cada vez mais profissional. Como eu falei, usando as práticas que a gente vem falando aqui, fotos bem tiradas, vídeo bem feito, precificação, uso de drone, né? Tem aí empresas aí até especializadas, né? Tem um parceiro aí, Marcos da Vini Filmes, que faz vídeos maravilhosos. Utilizar de portais, hoje, o portal imobiliário líder de mercado, DF Imóveis, é importante estar dentro de um portal, inclusive o corretor que está iniciando tem planos gratuitos. Tem um plano gratuito lá de um anúncio para ele já se familiarizar como é estar em um portal imobiliário. É como se ele ganhasse ali aquele guichê central ali dentro do shopping. Então ele está tendo ali uma experiência de ficar ali um tempo naquele guichê para depois ele ir para uma loja. Ou seja, tem um plano de anúncios. Né? Isso, exatamente. Então é a experiência que ele já tem de estar dentro do ambiente. Né? Que é o shopping virtual, que é o portal imobiliário. E assim... ser
um corretor digital, apresentar de forma cada vez mais profissional os imóveis. Lembrando que isso é a informação mais importante que eu posso passar ao longo desses 15 anos de experiência. Cada vez mais, o pretenso comprador, o usuário do portal, o futuro cliente desse corretor, dessa imobiliária que está nos ouvindo, ele sabe cada vez mais informações sobre o imóvel, muitas vezes mais do que o próprio corretor. É verdade. Então, se faz necessário ele se munir de informações, como, por exemplo, tem uma carteira muito vasta de imóveis dentro da imobiliária, ou começa a fazer captações, se especialize em um bairro. Aprenda sobre o bairro, né? O estilo de vida daquele bairro, as informações demográficas daquela região, porque dessa forma ele se torna um especialista, porque quando o proprietário for fazer, ou quando o cliente comprador for fazer a visita àquele imóvel, ele já pesquisou o valor do metro quadrado, já fez comparações com outros imóveis da região. Então, naquele momento da visita, você saber sobre informações da região, do bairro, e passar isso para o seu pretenso comprador se faz importante. Então, o corretor tem que ser digital, tem que estudar bastante sobre o bairro onde ele está atuando e buscar cada vez mais informações através de investir em conhecimento, né? Comprar produtos, cursos, mentorias onde ele possa se qualificar cada vez mais, para que ele possa se apresentar para o mercado e aquela dica que eu dei também de ser um consultor de investimentos. Se você cada vez mais falar, vamos rentabilizar o imóvel que você está adquirindo, daqui a algum tempo você pode fazer locações, seja por Airbnb, seja colocar para uma empresa que vai fazer aquele pool de serviços ali de locações. Então, assim, se cada vez mais o corretor se especializar em ser um consultor da sua carteira de clientes, pode ter certeza, ele vai obter sucesso. É isso mesmo. Obrigado, Edgardo. Obrigado pela sua presença, né? Pela sua amizade, e queremos aí que Deus abençoe nos seus novos voos, né, dentro da profissão, que tão bem você tem desempenhado aí. Obrigado aí por tudo. Agradeço. Também, o Antônio, suas considerações aí. Maravilha, Paulo. É isso. Obrigado, primeiramente, por ter me convidado também. A gente está aqui juntos pela nossa parceria também. A gente tem desenvolvido um bom trabalho junto, e a confiança é o principal pilar, né? Então, é alguém que a gente conhece, confia. E só como uma consideração final, falar para os corretores que o principal ativo que a gente tem é o cliente. A preocupação principal é entender a necessidade do cliente. Qual a necessidade dele, o que ele quer, se ele se vê ali, porque às vezes eu observo que o corretor ou a pessoa que está ali auxiliando na venda, ele está muito preocupado com a característica do produto. Eu sempre digo, o cliente ele não compra característica, ele compra benefício. Às vezes ele está ali, imóvel maravilhoso, tem isso, tem aquilo, e aí o cliente ele está vendo, mas o que vai ser eu chamo de o principal fator de motivação? Ou seja, esse principal fator de motivação do cliente. Eu aprendi isso, eu estava num curso e ali o palestrante ele dizia o seguinte, ele fez uma ilustração bem cativante, ele falou assim, tá vendo ali, tá tendo um show de golfinhos, e você sabe por que o golfinho faz toda essa pirueta, isso tudo? Ele falou, não é pelo chocolate que eu gosto, se eu der ele não faz, ele foi por isso aqui, mostrou o peixinho, exatamente, porque eu dou o que interessa a ele, o interesse dele é o peixe, ou seja, o cliente tem um fator de motivação, a gente tem que pensar então, onde que está esse gatilho, o fator que vai motivar. Às vezes eu estou preocupado com a característica, mas eu tenho que pensar qual o benefício, ou seja, o que eu vou falar que vai motivar esse cliente. É isso aí. Então encerramos esse é o primeiro, né, o Papo Imobiliário, espero que seja o primeiro de muitos, né, e possamos contar com a presença de cada um de vocês, desde casa, Antônio. Muito obrigado. Obrigado.